Sejam bem-vindos de volta. Hoje eu começo um quadro novo aqui que eu pretendo repetir de vez em quando, né? Não sempre, que é justamente para a gente falar sobre alguns livros mais influentes aí do setor de finanças, de negócios e de investimentos. O livro que eu peguei para falar hoje é O Pai Rico, Pai Pobre. Acho que todo mundo conhece esse livro, né? Muita gente já leu. E a ideia aqui não é fazer um resumo dos livros, mas é trazer para vocês assim, a essência, o que ele tem de mais importante, qual é que é a ideia por trás do livro, né? Qual é que é a essência do livro e, claro, de vez em quando, colocar algum comentário em cima, alguma opinião minha que possa ser relevante dentro do contexto, né? Então, bom, sem enrolar muito, vamos começar já a falar sobre esse livro aqui que muitos de vocês, claro, já conhecem, né? O livro conta a história do próprio autor, né? A gente não sabe até que ponto ela é verídica ou não, mas basicamente ele tinha um pai, né, o pai dele biológico, que era um cara muito inteligente, muito esforçado, muito capaz, muito competente, era um professor universitário que tinha lá um bom cargo e tal, mas que sempre foi pobre, nunca saiu da corrida de ratos, né? Sempre foi vivendo de contra-cheque em contra-cheque e, segundo ele, foi pobre até o fim da vida. Por outro lado, ele tem também o pai rico, que é um cara, né, pai de um amigo dele, né, que tinha muito sucesso nos negócios, tinha muitos investimentos, era muito rico e era um dos caras mais ricos do Havaí. Ele conheceu esse pai rico justamente quando ele foi perguntar para o pai pobre dele sobre dinheiro, sobre investimento, sobre negócio. E aí o pai, né, biológico dele falou assim: bom, vá perguntar para o pai do Mike, porque o pai do Mike é um dos caras mais ricos aqui, ele vai conseguir te ajudar. E aí começa a história do livro, né? E o livro basicamente são as lições que ele aprendeu através do pai rico, né, que é o pai do Mike na história. E o livro, de forma geral, ele tem duas ideias centrais, que elas vão e voltam, tem uma dança entre elas aí durante o livro, mas eu acho que elas são as mais importantes. A primeira delas, que eu queria começar falando, é a questão de aproveitar oportunidade, né? O rico, né, ou aquele cara que tem o pensamento de rico, ele fala rico e pobre, mas ele não quer dizer assim financeiramente ali no momento, né? O que ele quer dizer é a mentalidade de rico e a mentalidade de pobre. Isso é muito comum em livros de finanças, né? O rico não trabalha pelo dinheiro, ele tenta fazer com que o dinheiro trabalhe para ele, né? Cada real dele é um funcionário ali que trabalha para ele. E ele só consegue isso aproveitando as oportunidades da vida. Então, a primeira ideia essencial do livro é justamente essa: estar preparado para aproveitar as oportunidades da vida. A vida vai apresentar poucas oportunidades para você. Você vai ter poucas chances de ficar milionário, de enriquecer, né? E a gente tem que estar pronto para aproveitar essas oportunidades. Durante o livro ele traz várias formas que a gente melhora a nossa capacidade de aproveitar as oportunidades. São várias dicas, várias maneiras, tal, mas uma me chama a atenção, que ele fala que é para trabalhar não pelo salário, mas trabalhar para aprender. Por que isso, né? Porque quando você aprende alguma coisa, quando você está num trabalho que você vai aprendendo, se capacitando, né, se tornando ali uma pessoa melhor, você tem mais capacidade para quando aparecer uma oportunidade você estar pronto para agarrar ela, né? Se você tem um trabalho que não te ensina, que não te agrega, ou pior, um trabalho que vai só te especializando, né? Como era o pai pobre dele, né? Um professor universitário extremamente especializado, além de você ter um risco enorme, né? Porque você só é bom em uma coisa, você nunca vai conseguir aproveitar a oportunidade. Porque a oportunidade não vai vir exatamente ali na sua área, né? Ela pode ser uma oportunidade em outras áreas, em coisas diferentes, enfim. O seu trabalho tem que te ensinar alguma coisa, né? Não significa que você, então vou pedir demissão e procurar um trabalho que não pague nada e me ensine alguma coisa. Não é isso. A gente também trabalha pelo dinheiro. Mas uma coisa muito importante é procurar crescimento. Não enxergar o trabalho só como aquele lugar que a gente vai para ganhar o contra-cheque no fim do mês. A gente vai para isso também. Mas a gente vai para aprender, para entender como as relações comerciais funcionam, para melhorar nossa capacidade de relação interpessoal, melhorar nossa capacidade de venda, né? Melhorar coisas que às vezes não é aquela parte tão técnica, tão específica, né, do nosso trabalho. Afinal, uma pessoa, quando ela é muito boa em uma coisa só, que é aquela armadilha da especialização, né, ela pode ser brilhante e mesmo assim ser um fracasso, né, na vida. Ela pode não atingir a tranquilidade financeira porque ela é muito boa em uma coisa só e é ruim em todo o resto. Então a gente tem que ser pelo menos um pouco mais generalista, porque assim a gente consegue aproveitar as oportunidades, né? E às vezes o próprio trabalho é uma fonte de oportunidades, né? Por exemplo, quantas vezes a gente não vê lá, o cara era funcionário da empresa, ele pega, sai e monta uma empresa para fornecer para aquela empresa que anteriormente ele trabalhava, né? Ele trabalha lá numa montadora,
Aí o cara é bom, tal, mas ele enxerga uma necessidade, ele sai e monta lá uma ferramentaria, uma oficina de usinagem e vira fornecedor da empresa. Isso acontece. O cara foi esperto, ele viu uma oportunidade e abraçou, né? Ou sei lá, um outro exemplo que eu já vi pessoalmente até, o cara é advogado, o cara entende os trâmites jurídicos, aí o cara enxerga lá uma terra que era de herdeiro e não sei o que lá, é um sítio enorme que está incrustado dentro de uma cidade, assim, que o negócio, se virar um loteamento, vale milhões. O cara vai lá, compra por preço de banana e fica lá anos tentando desenrolar e tal, e é um puta investimento. Esse exemplo é real, eu conheço a história, né? Então o cara aposenta com uma boa oportunidade que ele aproveitou. Agora, a questão é o seguinte, né? Nos dois exemplos que eu dei, tem um fator que o livro fala muito sobre isso, que é o medo. Porque não é seguro fazer isso aí. Não é seguro você arriscar sair do seu emprego e montar uma ferramentaria, por exemplo. Você sair do seu trabalho lá, né, semanal, mensal, garantido, e montar uma empresa. Isso é muito arriscado. Mas ele bate muito na tecla de que se você quer ser acima da média, você vai ter que correr algum risco. De vez em quando a gente vai ter que errar, inclusive, e perder. Mas a gente é obrigado a correr risco. Se você não correr nenhum risco, a única garantia que você tem é que você vai estar ali na média pro resto da vida e não tem nenhum problema também. Tem gente que é feliz assim, vivendo com salário médio, de forma média. Não tem problema, dá para ser feliz assim. Mas o que o cara fala é que se você quer ser acima da média, você vai ter que se arriscar mais do que os outros, né? Uma outra coisa também que o autor coloca no livro é a questão da preguiça. Ele assim, ele não é muito politicamente correto ao falar as coisas, vamos dizer assim. E muitas vezes ele fala que o pobre ele tem a mentalidade preguiçosa. O cara vê a oportunidade e fala assim, mas não dá, isso aí não tem como, né? E o rico pensa assim, como eu vou fazer para dar? Né? Como eu vou conseguir comprar? Como eu vou conseguir investir? Né? Apareceu lá uma baita oportunidade. A pessoa às vezes não tem o dinheiro e tal. O pobre, automaticamente, ele desiste, né? O rico pode ser que ele tente arrumar um parceiro, pode ser que ele tente se desenrolar, ele tenta, né? Ele vai mais no como. Como eu vou conseguir fazer esse negócio se realizar? Isso é muito interessante, tá? Eu não tô aqui dizendo, então o pobre é preguiçoso e o rico é trabalhador, né? Não é isso, né? A gente não pode ser tão poliana assim ao ver as coisas, né? Mas é o que o cara defende no livro, né? E às vezes quando a gente está fazendo uma autocrítica, esse tipo de pensamento pode ser bom. Você não vai falar isso para as outras pessoas, né? Você está nessa situação porque você, né, é folgado, né? Porque você fica o dia inteiro assistindo televisão e tal. A gente não vai falar isso para as pessoas. Mas às vezes quando a gente faz uma autocrítica, quando a gente está falando da gente mesmo, pensando sozinho nos nossos pensamentos, é interessante a gente ser assim um pouco mais duro, né? Note que tudo isso que eu estou falando está dentro do contexto de aproveitar a oportunidade, encontrar e aproveitar a oportunidade, né? Ele também fala, tem um capítulo que ele fala que basicamente assim, não precisa ter dinheiro para investir. Esse é um capítulo que eu coloco um asterisco do lado, porque assim, a realidade norte-americana não é a realidade brasileira, né? O que ele conta lá uma história dele, que ele tinha 5 mil, e daí ele deu entrada numa casinha com 5 mil, financiou o resto, começou a pagar o financiamento com o aluguel, e aí vendeu por 95 mil, deu entrada num prédio de 15 apartamentos, fez a mesma coisa, alugou tudo, foi pagando a parcela, e aí depois ele conseguiu dar entrada de 30 apartamentos, né? E isso em 5 anos. Então o cara, tá vendo, eu não tinha nada, né? E hoje eu tenho um prédio de 30 apartamentos do nada e tal. Isso fica muito bonito num livro, né? Mas eu acho que tem um certo viés de sobrevivência aí, isso é a minha opinião, porque o cara fez isso e deu certo. Para cada um que se alavanca desse jeito e dá certo, deve ter, 100 mil que fizeram a mesma coisa e terminaram quebrado, né? Então eu teria um pouco de cuidado, eu leria esse capítulo aí com uma pitada de sal, porque não é assim a regra, né? A maioria das pessoas que se alavanca se dá mal. Tem uma frase legal que o Warren Buffett fala, que é o único jeito de uma pessoa brilhante quebrar é se alavancando, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado, mas mesmo assim esse capítulo tem uma ideia interessante, que é o seguinte, as pessoas às vezes reclamam do jogo, né? Isso aí só milionário consegue, ele é filho de não sei quem, mas elas não sabem que elas mesmas podem fazer. O jogo está lá disponível para todo mundo, às vezes. Não é sempre, né? Claro, às vezes as coisas são restritas mesmo. Mas tem muito jogo que todo mundo pode jogar. As pessoas apenas não conhecem, né? E elas ficam lá reclamando que a vida é difícil, que fulano conseguiu porque é filho de não sei quem, porque não sei o quê. Mas às vezes o jogo tá lá para todo mundo jogar. Mas para não ficar muito longo, vamos encerrar aqui essa parte que a gente falou sobre aproveitar oportunidades, sobre encontrar oportunidades, que eu acho que é uma das grandes ideias do livro, uma das grandes ideias assim essenciais do livro. A segunda, que eu acho que também é muito importante, é a questão de ativos e passivos, que foi a primeira vez que eu vi esse conceito usado dessa maneira, foi no livro do Pai Rico, Pai Pobre.
Basicamente, não é um conceito contábil de ativo e passivo, né? É um conceito simplesmente, né, de educação financeira. Ele diz o seguinte: ativo é tudo aquilo que me gera renda, que pode me gerar resultado. Passivo é tudo aquilo que rouba meu resultado, né, que me dá gasto. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande em identificar o que é o que. É muito comum que as pessoas achem que, por exemplo, o carro delas é um ativo, né? Ah, eu investi num carro melhor, né? A pessoa tem lá um carro de 200 mil e ela acha que ela tem 200 mil em ativo. Por outro, às vezes a casa da pessoa também, né? Ah, eu tenho uma casa de 1 milhão, então eu tenho um ativo, né? Do ponto de vista contábil, é um ativo. Mas do ponto de vista, assim, de educação financeira, não é. Por quê? É uma coisa que te gera gasto, é uma coisa que te gera custo, né? A sua casa própria, ela te gera custo lá com IPTU, com seguro, com condomínio, com um monte de coisa. Assim como o seu carro também te gera muitos custos, com seguro, com manutenção, com um monte de coisa que você precisa gastar num carro, né? Então a ideia aqui é que ele ajuda você a diferenciar o que é um ativo e o que é um passivo. E o outro grande conceito assim do livro é que você tem que investir na sua coluna de ativos. Você tem que passar a vida toda reforçando sua coluna de ativos, que são aquelas coisas que vão te gerar alguma renda. Ele fala muito sobre as pessoas que, muito jovens, acabam preferindo adquirir passivos do que ativos, né? E quanto mais jovem você é, mais diferença faz, né? É muito comum a pessoa fazer lá 18 anos e começar a pagar um consórcio de um carro e tal. Eu falo porque eu fiz isso, né? Eu falo que fazer consórcio é burrice porque eu já fiz todas as burrices que vocês podem imaginar. Agora, isso é péssimo, porque a pessoa está na idade que ela mais poderia investir, né? Mais poderia ter juro composto. Claro que isso não é mais importante do que o investimento em educação, em qualificação, porque o melhor investimento que a gente pode fazer, o melhor ativo que a gente tem é a nossa mente, né? Se a nossa mente é uma mente preparada para enriquecer, para aproveitar oportunidades, a gente vai conseguir aproveitar muito melhor as oportunidades da vida. Mas a gente precisa começar a acumular ativos muito cedo. E o que são ativos? Assim, ativos a gente pode considerar aqueles negócios que não precisam da sua presença. Ah, eu sou sócio num posto de gasolina. Ok, aquilo lá é um ativo. Ele pinga lá um dinheirinho todo mês, né? Ah, eu tenho ações, eu tenho fundos imobiliários, eu tenho títulos públicos, títulos privados, enfim, tudo que gera renda, tudo que tenha valor, ou tudo que tem um potencial assim, de valorização, né? Às vezes não gera renda por si, que nem você tem lá um terreno. Nada impede que você invista num terreno. Aquilo é um ativo, né? O terreno não gera renda, a não ser que seja um estacionamento, sei lá. Mas ele não deixa de ser um ativo, porque é algo que você espera que se valorize com o tempo e tal. E nesse contexto é importante a gente diferenciar o que é um ativo, um negócio, né, do que é a nossa profissão. A nossa profissão é aquilo que a gente faz para ganhar dinheiro, é onde a gente precisa trabalhar, é aquilo que você é bom. E às vezes, em algumas pessoas, isso acaba se confundindo. Por exemplo, a pessoa ela é um médico e tem um consultório médico. Aquilo é a profissão dela, não é investimento, não é negócio, né? Assim, pode ser considerado negócio, mas como o autor fala aqui, ele considera isso como o seu trabalho, né? Eu tenho uma lanchonete. Se você trabalha na lanchonete, essa lanchonete é sua profissão. O negócio é algo que você não está lá participando, né? Como são as ações, como são, né, os seus imóveis que você compra para investir, as kitnets que você tem, os fundos imobiliários, enfim, seja lá o que for que você invista com o objetivo de ter ou renda ou valorização, esses são seus ativos, esses são seus investimentos. E ele defende que a gente sempre foque primeiro nos ativos. Então você foca em comprar ativos. E esses ativos geram renda, e essa renda você pode reinvestir em ativos que geram mais renda, e esse é um ciclo virtuoso, né? Você cada vez tem mais ativos, esses ativos geram cada vez mais renda, e essa renda compra cada vez mais ativos. Esse negócio é uma coisa que vai se beneficiando do tempo, né? E é claro, quando você quer comprar um passivo, porque a gente quer também, a gente quer ter um carro, a gente quer ter uma casa, a gente quer ter um monte de coisa, a gente quer fazer viagens, né? Você pode usar a renda dos seus ativos para comprar os passivos. É isso que ele recomenda, tá? Eu não acho que seja uma regra assim, que a gente precisa seguir 100%, mas ele fala isso, que é muito, muito bom, e é mesmo, muito, muito aprazível, muito gostoso, quando a gente usa a renda dos nossos negócios para comprar coisas que a gente queria. Dá até a impressão que a gente não está pagando o negócio, né? É só uma besteira, é só um efeito psicológico, mas às vezes isso é até bom, né? Então eu penso que essa não precisa ser uma regra, mas é interessante que a gente compre passivos com a renda dos nossos ativos. Isso ajuda a nossa cabeça a se educar, porque o que aumenta a nossa renda, o que enriquece, é acumular ativos, é investir na coluna de ativos. E aí, aliás, vem uma outra ideia interessante que eu vejo em muitos canais de influenciadores falando sem entender direito o que é a ideia, né? Que é aquele negócio de se pague primeiro. Quando ele fala se pague primeiro no livro, né?
Isso às vezes é meio mal interpretado pelas pessoas, mas é o seguinte, tem o lado de você priorizar a sua coluna de ativos, porque isso é o mais importante, isso que vai te gerar renda, isso que vai te enriquecer no futuro. Mas quando o pai rico fala isso para ele quer dizer mais ou menos o seguinte, quando ele recebe o dinheiro, a primeira coisa que ele faz é investir, é engordar a coluna de ativos dele. Mas às vezes ele não vai ter dinheiro para pagar o fornecedor, para pagar a conta e tal, e ele vai ter que se desdobrar, trabalhar mais, dar um jeito de ganhar mais dinheiro para pagar essa turma. Porque se você não pagar uma conta, experimenta ficar sem pagar uma conta de luz para você ver. Você vai ficar sem luz, né? Ou sem uma conta de telefone, enfim, experimenta não pagar uma conta para você ver o quanto que o seu celular vai tocar, o tanto que você vai receber de correspondência, enfim, a sua vida vira um inferno. Como a gente sabe disso, né? A ideia é que você sempre está sob pressão para pagar as suas contas. Isso para ele, aparentemente, é bom. Talvez para a maioria de nós não seja. Mas a ideia do pague-se primeiro é essa. Por quê? Se você pagar as suas contas primeiro, pagar tudo tal, e aí vou investir o que sobrar, muitas vezes não vai sobrar nada. E se não sobrar nada, você não vai ficar se enchendo o saco, brigando consigo mesmo, se ligando no telefone, né, se mandando correspondências. Você não vai fazer isso. Então, é mais provável que você deixe para lá para o próximo mês tentar de novo. Agora, se você deixar um fornecedor na mão, você vai ter um monte de dor de cabeça. Então a ideia dele é essa. Você sempre fica trabalhando sob pressão e sob pressão, aparentemente, ele funciona melhor. Ele consegue desenvolver maneiras de fazer mais dinheiro, vender não sei o que, desenvolver um negócio novo, fazer alguma atividade extra e tal. Isso para ele é interessante. A gente não é obrigado a fazer exatamente isso, né? Isso pode funcionar para alguns, para outros não. O que eu vejo muito nesse livro é que ele conta o que funcionou para ele, o que o pai rico ensinou para ele, né? E essa é uma das coisas, né? O pague-se primeiro, né? Não é simplesmente, vou investir primeiro e pronto. Não, é para você viver sob pressão. Você sempre está lá tentando inventar alguma coisa, tentando criar alguma coisa, porque você tem fornecedor para pagar. Porque se você pagar o fornecedor primeiro, depois, para fazer o seu investimento, você não vai ter essa mesma garra, esse mesmo esforço. A ideia por trás do pague-se primeiro é essa. Bom, eu acho que a essência do livro é mais ou menos essa, tá? Para mim, o livro inteiro fala sobre aproveitar a oportunidade, encontrar oportunidade, né, que é essa primeira parte, e também sobre gerir os seus ativos e passivos, sobre focar, construir a sua coluna de ativos para você ter renda, para você ter um aumento de patrimônio considerável, para você entrar no ciclo virtuoso ali, né, que sempre vai crescendo. É um livro que vale a pena ser lido, acho que todo mundo tem que conhecer porque é muito básico, a maioria dos educadores financeiros recomenda esse livro, né? Claro, você tem que ter uma pitada de sal, tem coisas no livro ali que não se aplicam direito, o cara fala lá sobre, você tem que abrir uma SA, porque o rico, ele é esperto, ele não paga imposto. O pobre, ele é menos esperto, então ele paga imposto, né? Como eu falei, às vezes ele é meio politicamente incorreto, né? Mas enfim, é interessante a franqueza dele. E aí ele fala que o rico, ele abre uma SA, porque daí ele não tem salário, ele gasta da SA, ele compra o iate na SA, ele faz os gastos dele direto da empresa, né, do CNPJ dele, vamos dizer assim, para não ter que pagar imposto de renda e tal. Mas assim, aqui no Brasil é diferente, tem algumas dessas coisas podem ser até crime, então talvez assim, essas partes a gente tem que tomar cuidado, né? A realidade dele não é a realidade nossa. Mas de forma geral, o conceito do livro é muito bom, que são esses dois conceitos que eu falei. A gente tem que focar em nós mesmos, para que a gente esteja pronto para aproveitar oportunidades, e a gente precisa fortalecer a nossa coluna de ativos. Se a gente faz essas duas coisas durante a vida da gente, é muito provável que a gente vai conseguir enriquecer. Porque em algum momento vai aparecer uma boa oportunidade e durante todo o período a gente vai engordando ali os nossos ativos, as nossas fontes de renda, vamos dizer assim. Então é um livro que merece ser lido. Se alguém tiver interesse, eu vou deixar o link aqui para a Amazon que deve vender esse livro. E bom, nós nos vemos semana que vem. Até lá!